Noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo 26, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Arrimante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus declarou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre os animais e sobre toda a terra. Muitos podem se questionar como é que Deus disse façamos, se nesse momento Ele era o único existente, porque foi Ele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Porque Deus falou no plural e não no singular? Porque nosso Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Jesus sempre esteve ao lado do Pai, segundo a palavra. Por isso Deus declarou: façamos. A palavra do Senhor diz que Deus deu uma autoridade sobre o homem de dominar a terra. Deus fez a terra para os filhos dos homens, porque Deus, Ele é Espírito, Ele fez a terra para nós. Ele criou condições climáticas atmosféricas para que nós pudéssemos sobreviver nessa terra, porque existem outros planetas e nós não conseguiríamos sobreviver naqueles lugares. Ou seja, Deus deu a terra ao homem. Deus fez com todo carinho, com todo amor, toda dedicação, e colocou tudo debaixo da nossa autoridade. Quando nós entendemos essa palavra, nós conseguimos também perceber um pouquinho da nossa missão aqui na terra. Deus nos chamou com um propósito específico: dar frutos para o seu reino, dominar. Ele nos deu poder e autoridade nessa terra. Mas muitos de nós estamos a viver debaixo do jugo da humilhação, debaixo do jugo do fracasso. Quando eu falo fracasso, eu não estou a falar apenas... Muitas pessoas, quando ouvem falar de fracasso, associam logo a finança, a vida financeira. Não. Nós podemos ser fracassados em qualquer área, principalmente na área espiritual, que muitos de nós negligenciamos. A prosperidade, só Deus pode dar, porque a prosperidade não é riqueza. A prosperidade é viver de acordo aquilo que Deus reservou para nós. É ter condições para cumprir o nosso propósito, ter uma vida digna, ter saúde, ter paz de espírito. Essa é a prosperidade que somente Deus Ele dá. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O mundo pode dar riquezas, mas Deus Ele dá a plenitude. Então o fracasso que eu falo não é apenas financeiro. Temos enfrentado fracassos. Muitas pessoas têm espírito de humilhação. Nada dá certo, nada funciona. Vivem subjugados nessa terra.
Arrimande, que todos nós enfrentamos desafios, batalhas. Temos que quebrar muralhas, sim. Isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus declarou que no mundo teremos aflições, mas há determinadas situações, muitas, que Deus nos deu o poder e a autoridade para quebrar. Não precisamos continuar debaixo do jugo do maligno, porque Jesus nos libertou na cruz do Calvário. Não podemos aceitar ser subjugados, humilhados a vida inteira, porque Deus nos deu autoridade sobre a terra. Deus nos tornou seus amigos. O Senhor Jesus diz que aquele que faz a sua vontade não é apenas servo, mas ele é amigo. Deus tem o melhor para nós nessa terra. Deus, ele preparou uma porção e nós devemos tomar posse dessa porção. Devemos lutar para alcançar aquilo que Deus preparou para nós e não viver de migalhas. Onde está a autoridade? Onde está a graça de Deus sobre as nossas vidas? Porque sempre sendo pisados, humilhados. E quando falo que muitos têm um espírito de humilhação, não é forma de falar, é literalmente. Eu já testemunhei vários casos. A pessoa é humilhada em todas as áreas, por todos, porque existe um espírito de humilhação. A pessoa não consegue crescer em nenhuma área, evoluir em absolutamente nada. Vive completamente humilhado, subestimado, não é respeitado por ninguém. Não é a vontade de Deus. Desafios todos nós temos, mas vivermos humilhados, subjugados a vida inteira. Não é vontade de Deus. Deus nos chamou para dominar. Deus nos chamou para voar como águias. Se por acaso existe um espírito de humilhação, limitação em nossas vidas, Deus, ele vai quebrar nessa noite. Nós vamos recuperar a nossa promessa, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus reservou para nós e para nossa casa. Nós vamos tomar posse, tudo aquilo que nos foi roubado. Muitas palavras foram declaradas no mundo espiritual do mal, que ele nunca será alguém, nunca conseguirá crescer, prosperar, fluir. Mas essas palavras não têm respaldo. Essas palavras não têm poder, porque nós estamos debaixo da unção daquele que vive e reina para todo sempre. Debaixo da graça do Senhor Jesus, que sacrificou o seu corpo e derramou o seu sangue para a nossa libertação. O inimigo não tem poder e autoridade de determinar nada nas nossas vidas. A nossa vida pertence a Deus, pertence a Jesus. Esse espírito de humilhação, esse jugo que está sobre nós, Deus, ele vai quebrar no poderoso nome de Jesus. Nós vamos recuperar tudo aquilo que nos foi roubado. A nossa dignidade. O inimigo rouba tudo que ele pode, até a dignidade da pessoa ele rouba. A alegria, a paz. Mas Deus vai restaurar, vai restituir. Porque Deus nos chamou para ser cabeças e não caudas. Para estar em cima e não embaixo, não sou eu. É a palavra de Deus. Lê o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Completo.
E você verá as bênçãos de Deus na tua vida. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito o fruto do teu ventre. Bendito serás. São tantas e tantas promessas. E o nosso Deus não faz promessas vãs. Todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre. Então vamos orar a Deus para que essas promessas se materializem nas nossas vidas. Não aceitamos continuar humilhados e subjugados, porque é um Deus que peleja por nós, é um Deus que nos fez promessas e Ele é fiel para cumprir. No poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, te louvamos. Ó Deus, nós te exaltamos porque Tu és bom. Ó Deus, Tu és maravilhoso. E a Tua misericórdia, Pai, dura para todo sempre. Deus, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Ó Deus, nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor é um Deus fiel. Ó Deus, todas as palavras que saem da Tua boca, ó Deus, nunca voltam vazias, porque cumprem. Deus, cumprem aquilo que Te apraz. Ó Deus, o Senhor é um Deus vivo, que tem ouvidos para ouvir, que tem boca para falar e mãos para abençoar. Ó Deus, o Senhor é o nosso sustentáculo, a nossa rocha. Ó Deus, o nosso baluarte. Deus, a nossa segurança, a nossa proteção. Ó Deus, a nossa provisão, a nossa cura. Aquele que resgatou as nossas almas do pecado. Ó Deus, e nós exaltamos e bendizemos o Teu nome, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, clamamos por misericórdia. Ó Deus, porque a Tua palavra garante que o Senhor é um Deus que perdoa pecados. A Tua palavra diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Ó Deus, e nos purificar de toda injustiça. Lava, Deus, as nossas almas e os nossos corações. Ó Deus, sujos de pecado e de iniquidade. A Tua palavra diz, ó Deus, quem subirá no Monte Santo do Senhor? Aquele que é puro de mãos, limpo de coração. Limpa, Deus, as nossas mãos e os nossos corações. Ó Deus, e não nos lances fora da Tua presença. Nem retires de nós, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Deus da nossa vida e da nossa salvação. Perdoa-nos, ó Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ó Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, repreenda todo o jugo do maligno. Deus, todo o mal que está sobre nós e a nossa casa. Deus, decretos do inferno. Ó Deus, palavras de fracasso, de derrota. Deus, palavras para bloquear. Ó Deus, palavras para dificultar. Sejam quebradas, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, nós não aceitamos o fracasso. Ó Deus, porque não é a nossa porção. Deus, a Tua palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, entra e provê. Provê, ó Deus, nas nossas vidas, na nossa casa. Deus, sobre as nossas famílias, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, todo aquele que tem espírito de humilhação. Deus, todo aquele que está oprimido. Ó Deus, que está num cativeiro espiritual. Deus, liberta.
Liberta, Deus, nessa noite pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, e vai repreendendo as palavras de maldição. Ó Deus, se há um jugo sobre nós e a nossa casa. Ó Deus, que esse jugo seja quebrado, porque Jesus tem a unção que quebra todo jugo. Arriba, Deus. Arriba que toda a ferramenta preparada, Deus, contra nós e a nossa casa que venha cair por terra. Ó Deus, o Senhor prometeu que nós seremos cabeça e não cauda. Ó Deus, que estaremos em cima e não embaixo. Espírito do fracasso cai por terra. Espírito da derrota cai por terra. Arriba, Deus, todo espírito que tem bloqueado, impedindo. Arriba, Deus, limitando as nossas vidas cai por terra. Ó Deus, nós somos águias. Nós queremos voar mais alto. Arriba, Deus, queremos viver as tuas promessas. E não aceitamos, ó Deus, ser limitados, controlados. Arriba, Deus, monitorados pelas forças espirituais do mal. Ó Deus, porque as nossas vidas pertencem a Ti. Começa, Deus, a quebrar toda a fúria do maligno. Arriba, Deus, quebra toda a fúria de Satanás. Arriba, Deus, contra nós e a nossa casa. Ó Deus, contra nós e a nossa família. Arriba, Deus, remove as vestes velhas. Ó Deus, arriba, Deus, e dá-nos novas vestimentas, lavadas, ó Deus, no sangue do Cordeiro, purificadas, ó Deus, no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, santificadas no sangue do Cordeiro. Faça, Deus, tudo novo. Arriba, Deus, dá-nos mais uma chance. Ó Deus, sem Ti nada podemos fazer. Toda a consagração. Arriba, Deus, tudo aquilo que foi feito contra nós. Ó Deus, desde a nascença. Arriba, Deus, foram feitos decretos. Sejam quebrados, ó Deus, porque nós seremos aquilo que o Senhor deseja. Ó Deus, e não aquilo que o mundo deseja, porque a nossa vida pertence a Ti. Arriba, Deus, não aquilo que o mundo prega. Arriba, Deus, porque nós não somos movidos pelo mundo. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos Teus olhos. Esconda-nos, ó Deus, debaixo do Teu esconderijo. Ó Deus, que todos possam ver que há um Deus na nossa vida. Arriba, Deus, que possamos dominar sobre a terra. Como diz, ó Deus, a Tua palavra. Remova, Deus, o espírito de cauda. Remova, Deus, o espírito do fracasso. Arriba, Deus, tudo que é limitação. Repreenda, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, nós só temos a Ti. Arriba, Deus, não temos outro. Arriba, Deus, és o nosso escudo. Ó Deus, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. Arriba, Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Muda, Deus, a nossa história. Que todos os anos consumidos pelo gafanhoto, ó Deus, todo o tempo em que fomos roubados, humilhados e envergonhados, ó Deus, traz de volta 7 vezes mais tudo que nós perdemos. E livra-nos, ó Deus, de todo mal. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos. Que toda a ferramenta, Deus, preparada contra nós e a nossa casa para o dia de hoje, que não venha prosperar. Mas conceda-nos, ó Deus, uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pões o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.